Olá, paz lhe seja multiplicada. O meu nome é Tiago e seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. Bom, já estamos nos aproximando do Natal, essa data que é uma data muito especial para muitos de nós, não é? Data que nós nos reunimos em família, nos aproximamos dos nossos entes queridos, não é mesmo? E por estar muito próximo também do fim do ano, é uma data que costumamos fazer algumas reflexões, dentre elas como foi esse ano, algumas metas que alcançamos, aquelas que precisamos renovar para o próximo, né? Também sabemos que, por ocasião desse problema de saúde que nós estamos vivendo especificamente nesse ano, essas serão algumas comemorações diferentes das dos anos que se passaram, né? Por questões de alguns protocolos que nós precisamos manter em relação a nós e ao nosso próximo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer aqui nesse vídeo é: qual é o sentido do Natal? Por que é que nós comemoramos então o Natal? E quando eu faço essas perguntas, eu me lembro de alguns textos da própria Bíblia Sagrada, em especial aquilo que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que estava localizada na região de Colossos, aos irmãos colossenses. É claro que eu poderia citar aqui alguns outros textos também da própria Bíblia Sagrada, como textos de Isaías, que fala sobre um filho se nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Mas eu gostaria de destacar alguns versículos da carta aos Colossenses, porque é muito interessante. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está tentando resolver alguns problemas que aquela igreja estava vivendo. E aí ele responde, obviamente, resolvendo algum desses problemas com os ensinamentos de Jesus, falando de Jesus. E ele trabalha muitos pontos nessa carta. E tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo para que nós também possamos refletir sobre o sentido do Natal e por que comemoramos o Natal. O primeiro ponto que o apóstolo trabalha nessa carta está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Veja o que o apóstolo nos diz. Ele diz assim: Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Veja que maravilhosos são esses versículos que o apóstolo está escrevendo na carta aos Colossenses. Ele está nos dizendo que Jesus mantém o controle do universo e que nele todas as coisas existem por ele, funciona por meio dele, e o fim de todas essas coisas é Jesus mesmo. Então nós podemos comemorar o Natal, celebrar Jesus, porque ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Um segundo ponto que eu destaco nessa carta é aquilo que está registrado no capítulo 1, versículo 20 ao 22. Está escrito assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também que, outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluias! Eu não preciso dizer mais nada, porque os versículos já falam por si.
O que o apóstolo está nos dizendo é que Jesus é o agente de reconciliação, não só de nós, humanidade, mas de nós, humanidade, mas também da natureza. Então Jesus pagou o preço por nós, pagou a dívida. E falar em pagar a dívida, logo mais no capítulo 2, versículo 14 e 15, ele também nos diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. Maravilhas! Jesus pagou o preço por nós, e não só pagou o preço por nós, mas nos reconciliou com Deus Pai, e ainda ele expôs o inimigo da nossa alma ao desprezo, pagou a dívida, rasgou o decreto de dívida. Então nós podemos sim celebrar o Natal. O Natal representa Jesus, o Natal significa Jesus. É claro que nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas não há problemas em nós comemorarmos o nascimento de Jesus, não há problemas de nós celebrarmos, porque tudo aquilo que não divide, tudo aquilo que não contraria os princípios da palavra de Deus, isso pode sim ser utilizado para poder trazer amor às pessoas, para comunicar uma mensagem de fé aos corações das pessoas, principalmente nesse momento tão difícil que muitas dessas pessoas, muitos de nós estamos vivendo. Algumas pessoas estão perdendo entes queridos e nós precisamos comunicar a esperança, e a esperança para nós se chama Jesus Cristo. Logo, celebremos o Natal. Um feliz Natal para você, um feliz ano novo para você também. Que você e sua família passe bem, passe com saúde e que tudo lhes ocorra muito bem. Bom, chegamos no final desse vídeo e eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, deixar algum comentário, os seus desejos desse fim de ano. Um abraço e até um próximo vídeo.